Boa noite, povo amado de Deus. Olha, é impressionante. O Marcos falou que está muito frio lá, mas independente da temperatura, é impressionante como os dias têm passado. Parece que nós estávamos aqui ontem fazendo a live dominical. Já é quarta-feira, amanhã parece que já é domingo. Então é impressionante como o tempo passa. E quanto tempo já se faz, né? Nós estamos nessa daí. E há algumas considerações que nós vamos fazer. Em função do momento que nós estamos vivendo, nós já tínhamos convidado, isso só para os irmãos irem preparando, como diz preparando o espírito. Nós tínhamos convidado o pregador para o nosso, eu sempre faço pelo menos com um ano de antecedência, desde outubro do ano passado. Estava tudo certo, a gente vem conversando ao longo desse período, mas pelo andar da carruagem, nos parece que nós não vamos ter a reunião de aniversário da igreja esse ano, como costumeiramente fazemos, com convite para todas as igrejas. Se porventura nós fizermos, vai ser uma reunião mais nossa, mais restrita. Isso a princípio. Só se a coisa mudar muito, porque o pregador ele não pode vir. Porque a pessoa que estava com a responsabilidade, ele teve uma doença muito grave, passou por várias sessões de quimioterapia, radioterapia, então a imunidade dele é muito baixa e não pode realmente estar com um grupo de pessoas. Mas independente de ser esse ou aquele, provavelmente nós vamos suspender. Nós tínhamos tantos planos, tantos sonhos para esse nosso encontro, para essa nossa comemoração de 60 anos, mas nos parece que nós vamos ficar na saudade. E se a coisa continuar andando bem, nós cremos nisso, então talvez para compensar esse nosso atraso, essa falta da reunião, nós vamos ter então, provavelmente, o nosso acampamento. Então, semana passada, os responsáveis do acampamento me ligou, perguntando se vai ter. Eu falei, não, segura, porque nós já demos o sinal. Então, caso a situação não nos seja favorável, a gente cancela também. Mas, a princípio, o acampamento ainda está de pé. E, com certeza, vai ser um momento para a gente compensar esse tempo todo que nós passamos separados. Então, nós vamos fazer, se realmente vier a acontecer, um belo acampamento para a glória do Senhor e para o nosso contentamento também, tá bom? Então, ore nesse sentido, para que Deus possa confirmar isso. Hoje nós teremos o nosso amado irmão Alex falando para nós da palavra do Senhor. A Bia vai estar cantando. E no próximo domingo, então Paulo de plantão aí, no próximo domingo, o Zezinho vai falar para nós, tá bom? Então hoje Alex, domingo que vem o Zezinho. Então estejam todos atentos para esses nossos encontros virtuais. E nós reiteramos aquele pedido que o Misael postou no grupo, quanto à sobrinha da Marina, a Daniele. Vamos continuar orando pelo seu estado de saúde, que é muito delicado. Pela... Como? Anica. Aquela jovem que, infelizmente, tentou contra a sua própria vida. Vamos orar por ela para que ela tenha a oportunidade de, em tempo ainda, ver alguém que pode libertá-la desse mal, que é o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Continue orando, continue louvando a Deus, porque parece que a coisa estava indo. Nós não estamos preocupados em quando, como já dissemos, quando as autoridades vão liberar. Mas quando nós sentirmos, quando a igreja sentir que é hora, então, logicamente, isso primeiramente com a aprovação das autoridades. Depois nós achamos que aquele é o tempo, quando a igreja achar se é o tempo, então nós vamos retornar às nossas atividades, tá bom? Pense nisso, ore por isso
E, novamente, confirmando, e quarta-feira, como eu sempre digo, é uma reunião muito nossa, aqueles irmãos que, porventura, estiverem com suas necessidades, faça chegar até nós para que a igreja possa participar desse momento na sua vida, tá bom? Nós vamos orar, lembrando desses pedidos e também daquelas pessoas que estão envolvidas nessa luta pela vida. Eu quero pedir para o Marcos está ouvindo, ele vai orar para nós, lembrando da Daniele, da Anica, e eu acredito que é sempre bom lembrar daqueles irmãos que passaram por esse mal, alguns nem perceberam, nem deram conta, o Zezinho, por exemplo, o irmão José, o doutor José, o Carlos também, nosso vizinho, nosso querido irmão Carlão, a sua sobrinha, a Marjorie, e tem um pedido, Fabrício, é amigo do Márcio, cunhado do nosso irmão Misael, ele está entubado com Covid-19. Então, o nome dele é Fabrício, desculpa, amigo do Márcio. Então, ore, Marcos, pelo Márcio, Daniele, Anica e pelas autoridades e médicos e enfermeiros que têm essa missão tão árdua de salvaguardar as vidas, tá bom? Vamos orar, então. Estão me ouvindo? Todos ouvem? Sim, pode falar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela forma como o Senhor tem nos conduzido até aqui, a maneira como o Senhor tem sustentado o teu povo, tem abraçado os teus filhos. E de fato, Deus, nós podemos dizer que nós somos guardados pelo Senhor, protegidos e amparados. Nós estamos alegres e satisfeitos por isso. Nós queremos mais uma vez que o Senhor fale conosco através desse instrumento que o Senhor tem permitido. Nós pedimos que a tua palavra ela continue falando aos nossos corações e que ela possa ser o agente de transformação das nossas vidas. Nós confiamos nela, no poder que ela tem e na ação do teu Santo Espírito no nosso coração, à medida que o Senhor a usa para falar conosco. Queremos agradecer por todo o teu povo, por toda a tua igreja, por todos aqueles que estão, a todos aqueles que continuam nessa luta, continuam nessa caminhada, junto conosco. Nós queremos pedir as mais altas ricas e bênçãos do Deus Altíssimo sobre todo o teu povo. Nós queremos lembrar, Senhor, do Fabrício, esse rapaz mencionado aqui, colega, nosso querido irmão Márcio, lá, que está nesse momento entubado, lutando contra a enfermidade, contra a dor, contra a dificuldade, que é. Nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor coloque as tuas mãos, porque nós sabemos que a tua mão é mais eficaz e mais forte do que médico, do que hospital, do que a ciência, de tudo que há. E a nossa oração a Deus é que o Senhor esteja sondando neste momento, para que ele possa encontrar refúgio não só nos aparelhos que lá estão, mas sobretudo na boa e forte mão do Senhor seja com ele. Que a tua misericórdia e a tua graça, Senhor, possa alcançá-lo e possa de fato repousar o teu Santo Espírito sobre ele, que ele possa entender quão insondável, quão forte e quão bondoso é o nosso Senhor, e que essa graça possa alcançá-lo e o Senhor possa restaurar daquele lugar não só a sua enfermidade física, mas também a sua enfermidade espiritual, que é a mais importante que tudo. Nós queremos, ó Pai, pedir as tuas bênçãos sobre essa garotinha colocado lá, para nosso querido irmão Israel. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja de igual maneira colocando as tuas mãos sobre ela e que ela possa ser fortalecida, possa ser resguardada, possa ser protegida, possa ser direcionada e guardada. Abençoe, Senhor, e conduza, assim como a Nica, que atenta contra a sua própria vida nesse momento tão difícil, nesse momento tão complicado, ó Pai, um quadro tão desesperador. Nós não temos palavra para descrever isso e confesso que nós não sabemos muito bem como lidar com isso. Então nós apelamos para aquele que é o Deus de todas as coisas impossíveis, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de transformar um quadro tão dramático nisso e redundar isso em glórias e bênçãos e alegria e paz
e transformar esse quadro em um quadro propício, um quadro que possa ser benéfico para ela. Nós pedimos a tua bênção sobre ela. Queremos agradecer pela recuperação, nosso querido irmão Zezinho. Queremos pedir que o Senhor continue acompanhando. Oramos por tudo, o seu ministério, o seu trabalho. Queremos louvar ao Senhor por isso também. Queremos lembrar do nosso querido irmão Elias também, que passa por momentos difíceis, lutando lá com lutando com os seus problemas, suas dificuldades, sua luta. Também, ó Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso querido irmão, colocando as tuas mãos sobre ele, protegendo, guardando, direcionando. Esse irmão de tanta luta, esse irmão tão valioso, tão precioso, um irmão que luta tanto, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos, abençoando ele, a sua família, a sua casa. Enfim, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe todos nós, que vamos ouvir a tua palavra agora, que possamos ter os nossos corações abertos, a nossa mente tranquilizada, e que o Senhor possa nos falar através do teu servo Alex, na qual o Senhor já preparou a semente que há de fortificar e dar frutos em nosso coração. E assim nós pedimos que o Senhor esteja falando em nós por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele a honra e a glória. Amém. Pia. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel em Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor, pois eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois,
Ô, Misa, boa noite. Se você me permite, antes da gente passar para o Alex, eu estava limpando, trocando a fralda da minha pequenininha, eu acabei não ouvindo. Então, eu não sei se foi feito menção aqui dos nossos visitantes hoje. A gente tem um número bem elevado de pessoas que estão nos visitando hoje, né? Então, porque normalmente eles saem... Oi? Eu acho que é por causa da beleza do Alex. Então, eu ia falar justamente isso, cara. O Alex deve ser um cara... Deve ser, não. Ele é muito querido na nossa igreja e fora também, porque, olha, dessa vez, assim... Eu estava fazendo o apontamento dos nomes aqui e antes da gente passar para ele, eu vi que o Zezinho... eu não consigo ligar afeição a ninguém conhecido, mas deve ser alguém conhecido do Alex. Muito obrigado pela presença. A nossa querida irmã Agnes, ali do Bosque, né? Tem o Francisco, nosso irmão ali da igreja do... como é que é, pai? Do Beatriz. A Maria do Mauro, a esposa do Mauro, eu acredito que seja ela, né? Sim. Meia, Margarete, Gustavo Almeida. Ferrazópolis, tá? Ferrazópolis, isso mesmo. Ferrazópolis. Margarete, Gustavo Almeida, Luiz Chagas. A família Chagas tem pelo menos 3 pessoas que eu vi aí, né? Luiz, Raquel e uma outra moça que eu não vi o nome. Ana M, eu não sei quem é, né? Então, assim, a gente agradece aí a presença dessas pessoas. Ao final de todas as nossas lives, a gente abre o vídeo de todo mundo para a gente se ver e matar um pouco da saudade. Então, não vão embora, porque esse não é um momento só da Igreja do Baeta, é uma confraternização do povo de Deus. Então, fiquem conosco para a gente mandar um beijo, um abraço, a gente se vê aí, já que tá difícil a gente manter esse contato pessoal, né? Então, tá só aqui. E o Eduardo Marques, que já virou de casa também, que está conosco aí. Então, Deus abençoe. E aí o nosso irmão Alex, então, agora está com a palavra. O Misa vai fechar os microfones e vai liberar o Alex para estar trazendo a palavra para nós nessa noite. Alex, agora é com você. Deixa eu só ver isso. Bom, acho que deu certo aí, Misa? Sim, pode ir. Manda bala. Então vamos lá. Boa noite a todos. Queria agradecer aí a presença de todos vocês. Embora esteja, como os irmãos estavam brincando aí, né? Tá frio pra caramba e de fato tá bastante frio, mas como que é um dia que eu tenho a responsabilidade de falar com os irmãos a respeito da palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso, vou ser bem sincero para vocês, se você me perguntar, Alex, está frio? Eu não sei se está frio, se está calor. A gente costuma suar bastante quando tem a responsabilidade, né? E hoje eu não sei, eu não estou sentindo muito frio, não. E eu queria agradecer, assim como o Binho já fez, né? Existem algumas pessoas aí que ele citou, eu não vou citar todo mundo, mas ele falou das 3 pessoas da família Chagas, é o meu sogro, a minha sogra e a minha namorada, né, a Isabela, que está acompanhando. Seus irmãos também, né, meu cunhado e minhas cunhadas também estão acompanhando. A dona Agnes, que foi citada, é a minha ilustre professora de inglês, muito batalhadora ela, viu, por acreditar em mim. E aí temos alguns irmãos, né, de outras igrejas, como foi mencionado, a Maria do Mauro, que é quase que uma mãe para mim, considero os filhos dela como meus irmãos mesmo. O Gustavo, que foi mencionado, é um irmão de Piracicaba. A Ana Eme, que foi mencionada, é uma irmã lá do Uruguai, que a gente teve oportunidade de conhecer em uma missão quando estivemos lá. Fora essa quantidade de pessoas que está aí, que são muito, muito queridos aí para mim. Meia, que foi citada, é a minha mãe, tá? Então, depois, no final, se vocês quiserem saudar a minha mãe, quiser falar para ela puxar minha orelha, aproveitem a oportunidade. Brincadeiras à parte, irmãos, eu gostaria que todos vocês abrissem a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Então, se os irmãos puderem abrir aí as suas Bíblias
e acompanhar junto comigo essa leitura. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Vou iniciar então, o versículo 1 diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiam aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Todos conseguem me ouvir, né? Todo mundo está ouvindo o áudio tudo bem aí, né? Quem puder fazer um joia aí para confirmar. Estão conseguindo me ouvir? Maravilha. Então vamos lá. Irmãos, quando nós lemos esse texto e esse trecho que eu acredito ser do conhecimento de todos, eu acho que as pessoas aí que já têm um tempo maior de cristão, né, já devem ter escutado alguns sermões, algumas mensagens a respeito desse texto. Mas eu estava dando uma pensada e lendo a respeito desse texto, lendo um pouco daquilo que as pessoas falam sobre ele, e eu achei algumas coisas interessantes e de grande valia para nós, que pode de fato trazer para a nossa vida algo que vai agregar no nosso espiritual. Esse texto, alguns teólogos dizem que ele foi comparado, né, com o Senhor Jesus, foi comparado com aquele texto de Moisés, de quando ele sobe ao monte e recebe ali a lei do Senhor, recebe ali os mandamentos. Isso se assemelha porque o Senhor Jesus sobe a esse monte, e aí alguns teólogos vão um pouquinho mais longe e dizem, ali foi constituída, né, houve a constituição da lei do reino de Deus, né? Foi exatamente nesse monte. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho, quando nós olhamos para esse texto, logo no versículo 1, nós vemos ali duas classes de pessoas. Nós vemos ali a multidão e também vemos os discípulos. E eu gostaria de pensar para nós, qual é a expectativa dessas pessoas? Por que essas pessoas estavam ali à volta do Senhor Jesus? Qual era a expectativa deles? A primeira classe, que é a multidão, eles se aproximavam do Senhor Jesus, eu acredito ser, por conta de um espetáculo, né? Era um show. Como se nos dias atuais alguém dissesse para nós, olha, tem um homem que tem curado pessoas. E as pessoas chegam perto dele e chegam de cadeira de roda e saem andando. Chegam cegos sem enxergar nada e saem dali vendo. Chegam com paralisias, doenças e saem dali curadas, né? Então, eu pergunto para vocês, qual de nós não ia ter a curiosidade de se aproximar desse homem e ver esses feitos e ver tudo o que ele estava fazendo? Então, a multidão aqui se aproximava do Senhor Jesus
por conta desse espetáculo. E pessoas sendo curadas. Ou até mesmo, né, essa multidão, eu acredito que era também grande número, ia atrás do mestre justamente por conta da cura, né? Para buscar a cura de algo que ele necessitava. Já a segunda classe, que nós vamos ver aqui, são a classe dos discípulos. E eu gostaria de pensar com vocês qual a expectativa de um discípulo. Não sei se vocês perceberam, mas a palavra de Deus vai dizer que esses discípulos se aproximavam do Senhor. Quando o Senhor Jesus se assentou, eles se achegaram para perto dele. Os discípulos, meus queridos, eles evoluíram de uma pergunta que a multidão fazia. A multidão ia até lá e perguntava: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim? Mas o discípulo não. Ele já evoluiu dessa pergunta e ele pergunta: Senhor, como eu posso ser igual a você? Senhor, eu quero ser o seu discípulo, eu quero também curar outras pessoas assim como você cura. E com todo o respeito da palavra, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor, eu quero ser igual ao meu mestre. E depois, olhando para esse texto, nós vemos aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre 8 bem-aventuranças. Acredito que todos conheçam esse termo, mas para aqueles que não conhecem, bem-aventurança significa uma pessoa feliz. Então, quando você ler aqui bem-aventurado, está dizendo a palavra feliz é aquele, e aí continua com o texto, né? Essas 8 bem-aventuranças não são, né? Entendam, não são quem você deve se tornar. Ou seja, quando nós lemos um texto como esse, muitas vezes a gente se pega pensando: Senhor, o que eu posso fazer para ser manso? Senhor, o que eu tenho que fazer para ser misericordioso? Senhor, o que eu tenho que fazer para ter essa fome e essa sede de justiça? Mas esse texto não é sobre isso. Jesus está dizendo que nós somos isso daqui. Quando você lê essas bem-aventuranças, quando você lê aqui mansos, humildes, pobres de espírito, ele está dizendo que nós somos assim. Você esteja se perguntando: nossa, Alex, mas eu não sou. E é exatamente a esse ponto que nós queremos chegar. Essa identidade, ela é nossa. Nós só precisamos descobri-la. Nós não temos que fazer um curso ou fazer uma série de dogmas ou de coisas que nós precisamos pontuar na nossa vida, criar uma cultura para que a gente consiga chegar nessas bem-aventuranças. Não, não é isso. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós somos assim, mas nós precisamos descobrir essa identidade. Eu gostaria de pensar nessas palavras porque na nossa sociedade existe uma mentira dizendo que essa nossa identidade não é real. Nós vivemos em um sistema que conta uma história totalmente diferente para nós. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, nós vemos ali Satanás se aproximando de Eva e dizendo para ela: olha, você não precisa ser assim, você pode ser diferente. E ele faz isso, né? E ele orquestra isso até os dias de hoje. Existe ainda um sofisma, por exemplo, na nossa sociedade, de que a pessoa ela não é nada se ela não fizer uma faculdade. E aí a pessoa faz a faculdade e a gente fala assim: agora sim, essa pessoa vai ser alguém na vida. O problema é que nós achamos que nós não somos nada. E que nós sempre temos que fazer algo. Nós precisamos nos movimentar para nos tornar alguém. Sempre partimos de um pressuposto de que falta alguma coisa, de que nós precisamos ainda fazer algo. E eu queria lembrá-los, meus irmãos, de que eu não estou querendo falar aquilo que você quer ouvir, mas eu queria lembrar que Deus, ele te fez completo. Ele te fez segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. O problema é, o pecado corrompeu essa imagem. E de fato, quando ele corrompe essa imagem, ele traz uma nova imagem para nós, que é a de que nós somos vazios. Mas a questão aqui é que nós precisamos renovar a nossa mente, porque nós somos de fato completos. Um exemplo disso, para a gente poder entender e entrar nesse contexto, é aquele filme do Mowgli. Eu acredito que vocês já devem ter assistido esse filme. E
trata-se a história de um garoto que foi criado por lobos, né? Dentro de uma floresta. Então ele cresceu achando que ele era um lobo. Tudo que ele fazia como a sua alcateia de lobo, né? Então até o momento que chega do filme que ele é levado para dentro de um contexto de seres humanos, para nossa sociedade. E quando ele chega ali, a pergunta que eu faço para você, ele precisa agora se tornar humano? Ele precisa fazer algo para se tornar humano? Não. Ele já é um ser humano. Ele sempre foi um ser humano. O problema é que contaram para ele que ele sempre foi um lobo. E essa não é a verdade. E o problema para nós, irmão, trazendo isso para a palavra de Deus, para a nossa vida, é que o nosso sistema, o mundo, né, Satanás, ele conta uma mentira para nós. E ele diz que nós não somos filho de Deus. Ele diz para nós que nós não somos a imagem de Deus. E que você tem que fazer alguma coisa para se tornar alguém melhor. Então o sistema ele distorceu essa imagem que nós temos. Eu gostaria de pensar com vocês a partir da ideia que a palavra traz para nós de que nós somos uma nova criatura, de que nós que nós temos uma nova identidade. E essa identidade está exposta aqui nas bem-aventuranças. Primeiro, para dizer para vocês é que nós somos diferentes de dois grupos que nós enxergamos aqui. E nós somos tão diferentes a ponto de alguns escritores dizerem que o reino de Deus ele é totalmente de ponta cabeça em relação a esse mundo. A primeira bem-aventurança que nós enxergamos aí é pobres de espírito. Aqui em Mateus diz pobres, né? Em algumas vai dizer humildes. Em Lucas ele é um pouquinho mais enfático, mais pesado, e ele coloca só pobres, né? Porque vamos dizer que quando a gente fala, olha, você é um pobre de espírito, né? Eu sou um pobre de espírito, dá uma amenizada na coisa, né? Mas aqui está falando de pobreza. No mundo atual, né? Se eu perguntar para você, já chegou para alguém na rua, uma pessoa humilde, para alguém que é pobre, chegou nela e falou assim, olha, você é um bem-aventurado, você é feliz. Eu acredito que ninguém, em momento algum, já fez alguma coisa parecida com essa. E o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Nós somos diferentes por isso. O Senhor Jesus está querendo dizer que não é sobre apenas a pobreza física. Ele está querendo dizer que, de fato, os cristãos, aqueles que creram, eles encontraram um bem tão precioso no Senhor Jesus e na sua salvação, que todas as outras coisas que estão à sua volta perderam o valor. Nada nesse mundo que a gente pense, pode pensar aí roupas, carros, casas, nada nesse mundo satisfaz o cristão. Por quê? A não ser aquele que está no topo da montanha, pregando para cada um de nós nessa noite. O Senhor Jesus é aquele que de fato tem um valor imenso, a ponto de fazer todas as outras coisas perderem o seu valor. O exemplo disso, eu estava pensando, eu vi uma ilustração que diz o seguinte, é como se nós pegássemos uma criança e levássemos ela a um parque de diversão. Na nossa cidade, no interior de São Paulo, tem uns parques assim, né? Aquela montanha-russa pequena, carrinho de bate-bate, e você leva aquela criança ali e aquele se torna o melhor dia dessa criança, porque ela foi naquele parque de diversões. Só que no ano seguinte você tem uma ideia brilhante e você consegue um pouquinho mais de dinheiro e leva aquela criança até o Hopi Hari. E então ali ela descobre brinquedos mais legais. Ela descobre ali um parque de diversão muito maior, com uma montanha-russa maior. E aí no ano seguinte você de fato consegue levar essa criança até a Disney, que é tão conhecida, né? E aí eu digo para você, acabou todos os outros parques do mundo para aquela criança. Por quê? Porque aquilo ali que ela está vendo é o melhor para ela. O parquinho mudou? O primeiro que ele foi? Não mudou. O Hopi Hari mudou? Não mudou. Só que agora ele descobriu algo mais valioso, descobriu algo mais especial. Ele está vendo algo muito maior. Então, todas as outras coisas, todos os outros parques que ele foi, perderam o seu valor. O que Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, para mim,
mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que ele está nos dizendo aqui, irmãos, é exatamente isso. A corrupção, a ambição pelo dinheiro, por se ter algo, né? Nada disso satisfaz. Por quê? Porque agora eu encontrei o dono de toda a prata, o dono de todo o ouro, e que se despiu de toda a glória para nos enriquecer. Esses são os pobres de espírito, aqueles que entenderam que nada têm, porque já tem tudo. Eles já têm ao Senhor Jesus Cristo. A segunda bem-aventurança que nós aprendemos aqui diz que felizes são aqueles que choram, pois se recusam a rir e a se alegrar com aquilo que faz Deus chorar. Essas pessoas, irmãos, elas tiveram os seus olhos abertos. E quando os seus olhos são abertos por Deus, você não se conforma com o que vê. E por isso você chora. Sabe, quando você passa a enxergar melhor, você tem as suas responsabilidades aumentadas. E porque você sabe aonde essas pessoas estão caminhando, mesmo que elas estejam sorrindo, mesmo quando você passa por alguém e você vê ela feliz, você sabe que ela está caminhando, está trilhando para a condenação eterna. Então, bem-aventurados são aqueles que choram, pois não se conformam com o mundo no qual nós vivemos. Nós vemos depois a bem-aventurança, bem-aventurado os mansos, que são aqueles que abriram mão dos seus direitos e começaram a praticar os seus deveres. Sabe, irmãos, eu vou citar uma coisa aqui, eu quero que você pense em alguém que é assim. Você conhece alguém que quer sempre estar no primeiro lugar da fila? Você conhece alguém que quer sempre estar no primeiro banco? Você conhece alguém que quer estar sempre no melhor lugar? Alguém que quer estar sempre com algo mais confortável? Que quer sempre o pedaço maior? Você conhece alguém assim? Eu conheço, eu sei que o nome dele é Alex. Eu sei muito bem. Porque a nossa característica, né, humana é isso, é sempre querer o melhor para nós mesmos. É sempre buscar o nosso benefício próprio. Mas aqui está dizendo que os mansos, eles abriram mão disso. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a ceder o seu lugar. Mesmo que o seu lugar seja o melhor, eles aprenderam a ceder isso. Aprenderam a abrir mão dos seus direitos. E com isso, quando você abre mão daquilo que é melhor para você e dá ao seu próximo, você não tem o porquê se irar. Geralmente a gente se ira por isso, né? Às vezes no trânsito, a gente briga porque o outro faz uma ultrapassagem e tudo. Gente, se a gente for manso, se a gente abrir mão desse direito, olha, deixa a pessoa passar, deixa ela tomar a sua frente, deixa ela tomar o seu lugar, a gente não vai precisar mais se irar. Por quê? Porque assim nós nos tornamos mansos, que abrimos mão daquilo que era nosso, até poderia ser o nosso direito, mas nós abrimos mão disso. E aqui diz que esses são os que herdarão a terra. O sistema que nós vivemos nos dias atuais diz que para eles, o que dá a entender é que aqueles que são os mais poderosos, os mais ricos, esses sim vão ter tudo, esses sim vão ter o controle. Mas a palavra de Deus nos dá uma triste notícia para eles e uma notícia feliz para nós de que Deus dará a terra aos mansos, aos seus filhos. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não estamos falando aqui, irmãos, e o Senhor Jesus não diz da justiça que vem de nós, mas sim da justiça do Pai. Bem-aventurado é esse que tem fome e sede da justiça do Pai. Os filhos, eles são aqueles que já entenderam, que sabem que não são justos e que nada do que fazem, na grande maioria, não é justiça. Mas existe alguém que é justo e este alguém é o seu Pai. A justiça deles é falha, então eles passam a responsabilidade de julgar para Deus. E continuando, irmão, diz que bem-aventurados são os misericordiosos.
Os misericordiosos são os filhos, aqueles que abriram mão da vingança. São aqueles que, mais para frente, o Senhor Jesus diz que oferecem a outra face. Se você continuar lendo, e entendam isso, né? Não é dizer para alguém bater no seu rosto e você simplesmente falar, bate aqui. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Mas sim que quando nós somos traídos, quando nós somos machucados e feridos, ele fala, se exponha novamente. E se exponha de tal forma a ponto de, pode ser que você seja traído novamente. Pode ser que você leve um tapa na outra face. Ou seja, os misericordiosos são aqueles que se tornam vulneráveis, porque eles acreditam que o próximo pode mudar. Ele acredita que o próximo não vai mais cometer o mesmo erro. Bem-aventurados são aqueles que são puros de coração, pois verão a Deus. São aqueles que não vestem aquela capa do Evangelho. São aqueles que não mascaram que são espirituais, que não fazem aquele teatro de que são perfeitos. Esses puros de coração, eles não se contentam, irmãos, em não falar o palavrão, mas eles querem não pensar no palavrão. Eles não se contentam em não dar em cima da mulher do próximo, mas eles também querem não acobiçá-la em pensamento. Sabe, aquilo que a nossa mente maquina, o mal que há nela, é isso que os puros de coração batem de frente. Eles não pensam nisso, eles buscam não pensar, a sua mente pura. Esses são os puros de coração. E a palavra diz que esses são os que verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque os pacificadores abriram mão das suas próprias guerras. Os pacificadores querem lutar as guerras de Deus. Sabe quantas vezes nós temos reagido quando alguém nos afronta, quando alguém nos ofende? Mas aqui os pacificadores são aqueles que reagem, mas não quando são ofendidos. Eles reagem quando algo ofende a Deus. Se eu te fizer uma pergunta, qual que é a fonte da sua ira? Quando você fica irado, fica bravo com algo, qual tem sido a fonte disso? Será que algo num desenho animado do seu filho? Será que algo na série que você assiste que ofende a Deus? Isso te leva à ira? Ou quando alguém derruba o seu celular e que uma coisa tão simples e te ofende? Irmãos, os pacificadores são aqueles que não lutam guerras para si mesmos, mas lutam guerras para Deus. Todos estão me ouvindo ainda? A internet falou que estava meio instável aqui. Vamos seguir. Deu uma travada, mas pode continuar. Certo. Vamos seguir então. Já estou caminhando para o final, tá, irmãos? Tentando ser breve. Bem-aventurados são os que são perseguidos. É isso que a palavra vai nos dizer. Os filhos de Deus são aqueles que abrem mão do conforto para serem perseguidos. Sabe aquele tópico que eu acho que vocês conhecem, quem de fato frequenta uma igreja ou frequenta qualquer outro lugar, seu trabalho, faculdade, sabe aquele tópico que é o seguinte, falaram mal de mim? Então, eu acho que vocês conhecem. Eu queria esclarecer uma coisa para nós nessa noite, que eu sei que é uma coisa muito difícil. Geralmente, quando alguém fala mal de nós, a gente fica pilhado, querendo fazer alguma coisa, mas o Senhor Jesus está querendo dizer que ninguém nessa vida vai conseguir falar tão mal de você do que você exatamente é. Por quê? Porque nós já reconhecemos quem nós somos. Nós sabemos que nós somos pecadores. E tem um escritor que diz o seguinte, olha, falaram mal de mim. E aí ele respondeu, se vocês soubessem da verdade, ela é muito pior. Se vocês soubessem o que passa na minha cabeça, nas coisas que eu penso, nas coisas que eu faço. Então, sabe, aquilo que as pessoas falam de mal de nós, muitas vezes nós somos ainda piores.
E nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Então, os filhos, eles não podem ser caluniados. Por quê? Porque eles já entenderam que eles são, já entenderam que eles são pecadores. Os filhos de Deus, eles foram chamados para resplandecer a sua luz. Eu queria te perguntar nessa noite, depois da gente ter pensado nessas bem-aventuranças, né? Eu tentei passar bem breve, tem muito mais coisas que eu fui escrevendo aqui, mas na sua essência, naquilo que você é hoje, você é diferente? Isso é uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes em várias pregações. E eu queria te fazer nessa noite. Você é diferente? Sabe, irmãos, o Sermão do Monte, ele não pode terminar aqui, porque se ele terminasse aqui, nesse último versículo, no versículo 11 e 12, se ele terminasse aqui, nós seríamos uma religião de mosteiros, sabe? A gente compra uma chácara, a gente vai tudo para essa chácara e ficamos ali. A gente vive ali como se tudo fosse perfeito, como se fosse um acampamento, né? Quando a gente vai, e a gente sabe que não é isso. A chave para a gente entender o Sermão do Monte, a chave para a gente entender esse texto que a gente acabou de ler, é que esse texto ele não é sobre filhos de Deus e pecadores. Esse texto é sobre um contraste de filhos de Deus e religiosos. Quando o Senhor está dizendo, vocês são diferentes do mundo, porém também são diferentes da religião, diferentes da religiosidade. Tim Keller, ele conta uma ilustração muito boa. Ele fala o seguinte, irmãos, constantemente, diversas vezes, o Senhor Jesus esteve à frente de religiosos, de fariseus, escribas e também com pecadores. E o incrível de tudo isso era que os religiosos queriam sempre matar o Senhor Jesus e os pecadores abraçavam a mensagem. Mas, nos nossos dias atuais, nas nossas igrejas, nos nossos bancos, religiosos amam as nossas mensagens. E os pecadores nem sequer entram nas nossas igrejas. Por quê? E Tim Keller responde dizendo que, provavelmente, é porque não pregamos a mesma mensagem do Senhor Jesus. Nós não vivemos a mesma mensagem do Senhor Jesus. Essa mensagem que nós estamos lendo nessa noite, este Sermão do Monte. Sabe, irmãos, para concluir, eu queria falar com vocês sobre as 3 diferenças dos filhos de Deus para com os religiosos. Os filhos de Deus, eles são atraentes para o mundo. Os filhos de Deus eles são atraídos pelo mundo e os filhos de Deus não fazem acepção de pessoas. Nós somos chamados, como diz no versículo 13, para ser sal da terra. Nós somos chamados para dar sabor. E ele chama a gente para fazer isso na terra. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que as dificuldades, as coisas que acontecem na nossa vida, e às vezes dá vontade de pedir para Deus, Senhor, por que o Senhor não termina com tudo isso logo e nos leva para morar com o Senhor no céu? Por que o Senhor quer que nós fiquemos? E aqui ele já fala, eu quero que vocês sejam um sal. O sal da onde? O sal da terra. Então nós temos essa missão de ser sal, porém essa missão é para nós sermos na terra. Sal com sabor são os filhos. Sal sem sabor são os religiosos, sabe? O mundo, ele gosta dos filhos de Deus. As pessoas que estão aí fora. Porque quando o sal entra, ele dá sabor. O interessante é que o sal, ele serve para realçar o sabor de uma outra coisa. Não sei se os irmãos já pensaram nisso. Por exemplo, você faz um churrasco, faz aquela picanha, e quando você corta e come a picanha, você fala assim, nossa, que picanha maravilhosa. Mas e o sal? O sal teve um papel tão importante, mas a gente não pega e fala assim, nossa, que sal bom, que sal maravilhoso. A gente não faz isso. A questão é essa. O mundo, ele vai odiar a nossa verdade. Ele vai odiar isso que está escrito na palavra na qual nós cremos. Mas ele é atraído pelo nosso meio
de viver. O exemplo disso é você chegar para alguém aí na rua, uma pessoa que não conhece ao Senhor, e dizer assim: olha, você tem que ser generoso, você tem que dar dinheiro às pessoas. E ele não vai gostar dessas palavras. Mas se você chegar nessa pessoa e você for generoso para com ela, aí sim, ela vai dar o sentido e o valor. E ela vai ser atraída pelo seu meio de viver. O Filho de Deus, ele trata todos os demais como se fossem filhos de Deus, independente dos ideais. Sabe, às vezes a gente pensa: mas como que eu vou tratar essa pessoa do mesmo jeito se ela ainda não se converteu? Porque se você trata essa pessoa como um filho de Deus, você aumenta as chances dela de querer ser um filho de Deus. O religioso, ele acredita que quando ele tocar num leproso, ele vai pegar a lepra. Mas Jesus apresentou uma coisa totalmente diferente para nós. Ele apresentou que quando ele toca no leproso, em vez de ele pegar a lepra, ele transmite para ele a sua pureza. Foi isso que o Senhor Jesus veio deixar para nós. Foi um legado que ele veio nos convidar para viver nesse padrão das bem-aventuranças. E por mais impossível que pareça ser, eu queria dizer para vocês nessa noite, existiu um homem que viveu aqui nessa terra, e ele viveu cada vírgula que aqui está escrito. E nós só conseguiremos viver todas essas palavras se for nele. Existiu alguém que de fato foi pobre de espírito, que de fato chorou, que de fato foi manso, que de fato teve fome e teve sede de justiça, que foi misericordioso. Não existiu pessoa mais misericordiosa do que este homem, que foi limpo de coração, que foi puro, que foi pacificador e que foi perseguido por conta da justiça. Esse homem, ele foi tudo isso para nos mostrar de que nele nós podemos viver isso. E não sei se vocês perceberam, mas depois das bem-aventuranças, geralmente há uma promessa. Herdarão a terra, verão a Deus, né? E ele não só trocou de lugar conosco naquela cruz do Calvário, pegando o nosso lugar de condenação, mas ele também, depois de vencer tudo isso, e sendo esse homem perfeito, ele também decidiu partilhar conosco a sua herança. Irmãos, eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida, que possa de fato transformar a sua mente, renovar a sua mente de que tudo isso que está escrito você já é, mas você precisa manifestar essa sua nova identidade. Amém? Amém. Muito obrigado, nosso irmão Alex. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Tá bom? Muito obrigado pela mensagem. Lembrando que essa é nossa ainda, viu? Não pode daqui não. Pode deixar. Muito obrigado, Alex. Antes de eu abrir aqui, eu vou pedir para o nosso irmão Cota. Tá ouvindo, tio? Nossa. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Eu vou pedir para você aí, só te achar. A câmera aqui está desligada, a câmera. Não tá ligado, eu tô dormindo. Eu só te achar aqui no... Ok. Espera aí, só um momentinho, só deixa eu te achar aqui. Tá bom. Ô, Miz, ele já está liberado. Quem? Eu sei, eu estou procurando a câmera dele. Já vou por ele aqui então, peraí. Pronto. Vamos lá. Não apareceu aqui. Ô tio, vou pedir para você Oi. e agradecer a nossa reunião. Eu queria que você orasse, eu queria fazer um pedido pelo meu tio. Acho que a maioria das pessoas conhece meu tio José Gino, mais conhecido como Zé Gino. Zé Gino. Tá. José Gino. Ele é irmão da igreja de São Marcos, tá? É um dos líderes da igreja de São Marcos. Foi diagnosticado com câncer. Tá? A situação dele está bem difícil agora no começo.
Tá? Conversei com o filho dele hoje, o Marcos. Ele está bem triste, está bem abatido, emagreceu bastante. Ele precisa fazer uma cirurgia, só que para fazer essa cirurgia, ele precisa ganhar peso. Só que tudo que ele come, ele acaba devolvendo, né? Por causa desse tumor aí no intestino. Então, peço que você encerre essa reunião. E lembrando, então, do nosso irmão, meu tio, né, o José Gino. Tá ok, vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos nesta noite com nossos corações alegres por podermos ouvir a Tua voz. Agradecemos por essa mensagem que nós acabamos de ouvir, um texto tão conhecido de nós, mas com uma preciosidade tão profunda, qual o irmão Alex apresentou para nós. Obrigado, Senhor, por esse recado que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Obrigado pela vida do teu servo, Alex. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério, todo o desejo do seu coração e que ele possa prosseguir, seguindo e servindo ao Senhor. Abençoe grandemente ele, a sua família, todos os seus planos. Também agradecemos por cada irmão que está conectado conosco, ouvindo esta mensagem, tendo a oportunidade nessa noite de estarmos juntos. Isso nos alegra o nosso coração. Que o Senhor abençoe cada vida. Senhor, tão especial nessa noite, nós queremos lembrar do irmão José Gino. Nós queremos interceder pela sua vida, sabendo que o teu servo está passando por um momento tão difícil, que essa enfermidade tem abalado também o mundo, não só a pandemia, mas quanto ao câncer. Mas o Senhor é aquele que é médico dos médicos. E nós queremos colocar a vida do teu servo nos teus cuidados. Que o Senhor o ajude, que o Senhor dê a ele condições de fazer essa cirurgia, se for possível ainda nesse tempo de pandemia, que o Senhor possa abrir portas e ajude ele a passar por esse tempo tão difícil. E nós pedimos por cada membro da Igreja do Baeta, por cada um que tem a sua necessidade, que o Senhor possa socorrer cada um. Lembramos de pedir por os irmãos que nos acompanham. E lembramos de agradecer por aqueles que já receberam uma bênção da cura do Covid e daqueles que estão passando por esse momento tão difícil. E lembramos daqueles também que têm perdido seus parentes, familiares que estão tristes, que o Senhor console. E lembramos de pedir pelos nossos governantes, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, para que eles tenham sabedoria, a vinda do Senhor, para governar o nosso país. Nós lembramos do nosso Brasil, lembramos dos irmãos que estão na obra de tempo integral, que o Senhor supre a necessidade de cada um. Lembramos dos irmãos de Manaus, Macapá e outras regiões. E nós queremos agradecer ao Senhor por nos guardar e proteger nesse tempo de pandemia, e nos dar cada dia aquilo que nós necessitamos. E nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Eu vou, antes da gente fazer a nossa baguncinha santa aqui, o Binho, você está na escuta aí? Mas você entrou? Passar pro... Você entrou? Binho? Entrei, vou sair. Robson? Vou sair, vou ficar junto com você. Binho? Oi, Misa. Eu vou passar para você, né? Só agradecendo o pessoal aqui mais uma vez, né, pela presença de cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.